Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos. Meu nome é Márcia Xavier. A gente está aqui para o nosso resumo da semana do Vem e Segue-me. Essa semana vem das sessões 49 e 50 de Doutrina e Convênios. Então, durante nosso estudo dessa semana, nós somos apresentados por um grupo chamado Shakers. Shaker, em inglês, quer dizer chacoalhar, mexer, né? No milkshake, shake. Então, eles eram chamados de Shakers por causa da forma que eles tinham de adoração. Eles tinham uma dança, onde eles se mexiam demais, se contorciam e tudo. Então, por isso o apelido de Shakers. Mas, na realidade, o nome dessa sociedade, que está lá no cabeçalho da sessão, era Sociedade Unida dos Crentes na Segunda Aparição de Cristo. Então, esses Shakers, eles conheceram a igreja, né, ficaram sabendo da igreja, através de Parley P. Pratt, que, ao ir para a missão entre os lamanitas, ficou 2 dias com eles, ensinando, deixou várias cópias do livro de Mórmon. E tem esse membro, essa pessoa que era um dos associados, né, desses Shakers, que se torna membro da igreja, chamado Lyman Copley, que era um fazendeiro que tinha uma fazenda perto de Kirtland. Inclusive, ele cede parte da fazenda dele para os santos que estão vindo de Colesville morarem. E, e só que ele era casado. E os Shakers, eles tinham algumas doutrinas que batiam, que eram contrárias às doutrinas do Evangelho. Eles eram um grupo de pessoas muito boas, né, estudiosas do Evangelho, esforçados, mas eles distorciam as coisas que eles estudavam. Uma delas era sobre o casamento. Eles acreditavam que o relacionamento entre o homem e uma mulher era um pecado. Então, eles acreditavam que a queda de Adão e Eva foi por conta de um pecado sexual. Então, por causa disso, eles viviam uma vida de celibato. Então, não tinha casamento entre os Shakers. Só que o Lyman Copley era casado. Então, ele sofria essa pressão para terminar o casamento, para poder abraçar a causa dos Shakers de corpo e alma, né? Total. Não somente indo lá e sendo simpatizante, mas continuando casado. Eles tinham algumas coisas que eram muito parecidas com algumas crenças que eram muito semelhantes às crenças do Evangelho. Por exemplo, eles acreditavam na segunda vinda de Cristo. Eles acreditavam na grande apostasia, que tinha tido uma grande apostasia. Eles acreditavam em revelação, acreditavam o viver em comunidade, né, fortalece, acreditavam no livre-arbítrio. Mas, em contrapartida, né, eles tinham várias outras coisas que destoavam demais, inclusive sobre a segunda vinda de Cristo. Porque eles acreditavam na segunda vinda, mas acreditavam que já havia acontecido, que Jesus Cristo já tinha retornado em forma de mulher, uma mulher chamada Anne Lee. Então o Senhor vai corrigir isso também. Então, várias coisas, né? Eles não acreditavam no batismo, eles não acreditavam, né, no casamento, e o Senhor então vai agora consertar, né? Então, o Lyman Copley conversa com o profeta, explica, né, sobre os Shakers, as pessoas boas que eles eram, precisavam só acertar essas arestas. Mas também Lyman Copley precisava de mais apoio para a causa dele, que é o que? Eu preciso continuar casado, eu não quero me separar, né? Eu sou casado, eu quero continuar assim, eu quero que os Shakers entendam isso. Bom, em resumo, Joseph Smith vai então orar ao Senhor para saber o que fazer, né? Sobre essas questões dos Shakers. E o Senhor dá então essa revelação, que é a sessão 49, e a designação de Sidney Rigdon, Parley P. Pratt e Lyman Copley de irem até os Shakers levando esses ensinamentos, essas instruções que o Senhor vai dar. E ele fala uma coisa aqui para Lyman, muito interessante aqui, ó. Ele fala lá no 4. E meu servo Lyman será ordenado para esse trabalho, a fim de arrazoar com eles. Essa palavra arrazoar parece que é brigar, né, discutir, mas arrazoar é você conversar, você até discutir, mas não de briga,
né? O seu ponto de vista, é você ensinar, argumentar, isso tudo que é arrazoar. Então o Senhor fala para Lima, você vai arrazoar, você que vai conversar, ensinar, argumentar com eles, mas conforme o que lhes será ensinado por vós, meus servos, não conforme o que você recebeu deles. Então você vai ensinar aquilo que você está aprendendo aqui. E aí o Senhor então fala, se apresenta, né? Que quem é ele, que vocês têm que ensinar. Tem que ensinar quem é o Salvador, né? Então, ele fala assim, ó, que o Salvador, que agora reina nos céus e reinará até que desça a terra. Então, o Salvador não veio ainda, até que desça a terra. Aí ele fala no 7, eu, o Senhor Deus, disse-o, mas a hora e o dia nenhum homem sabe, nem os anjos do céu, nem o saberão até que ele venha. Então, é uma das coisas que ele vai corrigir, né? Eu vou voltar, mas ninguém sabe quando, ninguém sabe a hora, né? Mas, até que isso aconteça, o que precisa fazer? As pessoas precisam se arrepender. Então, isso é o que você tem que ensinar, né? Essa é a verdade que você tem que levar. Arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, a doutrina de Cristo. Ele teria que ensinar para eles que é necessário o batismo, é necessário. Então ele fala mais algumas coisas que ele deve fazer, aí ele vai lá no 13, né, ó, arrependei-vos e sede batizados, é isso que o Senhor quer, em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, de acordo com o santo mandamento. Então, o primeiro erro que tem que ser corrigido, o batismo é essencial. Então, precisa haver o batismo, o arrependimento, o batismo, para a remissão de pecados e o dom do Espírito Santo. Aí ele fala lá no 15, sobre casamento. E também, em verdade, vos digo que aquele que proíbe o casamento não é aprovado por Deus, porque o casamento foi instituído por Deus para o homem. Então, portanto, é legítimo que ele tenha uma esposa, e os dois serão uma só carne. Aí ele explica por que a importância do casamento, por que o casamento foi ordenado por Deus. E tudo isso para que a terra cumpra o fim de sua criação. Então, o casamento é essencial para o plano, essencial para que a terra cumpra o fim da sua criação e para que se encha com a medida do homem, de acordo com a sua criação. Então, antes que o mundo fosse feito, foi instituído, foi ordenado por Deus antes do mundo ter sido criado. Casamento é essencial ao plano. Aí eu anotei algumas coisas aqui sobre casamento, né? Já que ele está falando sobre isso, que sobre o casamento é ordenado por Deus. Então, mas a gente precisa fazer com que o casamento seja forte, né? Seja bom, seja sólido. E isso exige esforço, exige atenção, né? Mas é o que o Senhor quer. Eu anotei algumas coisas aqui no meu estudo da semana, depois que o casamento foi ordenado por Deus, é o plano de Deus para nós. Mesmo quando somos solteiros, nós podemos nos preparar para sermos bons maridos e boas esposas. Precisamos de casamentos sólidos. Então, não é só casar, é tornar o casamento cada vez melhor. Então, eu assisti uma aula essa semana dessa irmã que ela é terapeuta, né, de casamento, de casais, e ela contou uma experiência interessante sobre um casal que a procurou porque eles não queriam se separar. E aí ela perguntou por quê. E eles responderam, nós temos muito problema de comunicação, nosso problema é comunicação. Nós não conseguimos nos comunicar mais. E ela ouviu, eles foram embora. Aí, quando eles voltaram para a próxima sessão, ela falou assim, o problema de vocês não é comunicação. Pelo contrário, vocês se comunicam muito bem. Vocês estão sempre se comunicando. O problema é a maneira como vocês se comunicam, né? Vocês estão sendo muito rudes, tratando muito mal um ao outro com as suas palavras. Então, isso é comunicação, mas é a má comunicação. Então, o casamento foi ordenado por Deus, como está aqui
em Doutrina e Convênios, mas o casamento precisa ser um casamento bom, forte, sólido. É isso que o Senhor quer, né? Então, é isso que eles têm que falar para os Shakers. Tá errado essa conclusão que vocês tiraram de que não pode haver casamento. Não, tem que ter casamento. E o casamento tem que ser forte e sólido. E isso exige esforço, né? Mas tudo isso, né? Para que se cumpra, para que a terra cumpra o propósito dela, né? Para que a terra cumpra o fim da sua criação. Aí eles continuam, as outras doutrinas dos Shakers que eram um problema. Fala sobre carne, os Shakers eles eram vegetarianos. Então, não que ser vegetariano é uma coisa ruim, não. Mas o Senhor está dizendo aqui que eles concluíram, ao estudar as Escrituras, eles concluíram que a carne, ela não foi ordenada por Deus. E o Senhor então explica que não, que os animais foram criados para poder servir o homem, para o consumo do homem. A única coisa é que não pode haver desperdício. Então, ali no 21, ó, ai do homem que derrama sangue ou desperdiça carne sem necessidade. Mas a carne está aí para servir de alimento ao homem. Então, se você é vegetariano por opção, ótimo, né? Se não é, ótimo também. Vocês têm liberdade para escolher, porque está aí, está tudo aí para servir o homem, né? Então, o Senhor explicou tudo direitinho. Aí ele vem falando, então, sobre a segunda vinda dele, lá no 22. E também, em verdade, vos digo que o Filho do Homem não virá na forma de uma mulher, nem na de um homem viajando pela terra. Então, o que a gente vê aqui? Os Shakers, eles não conheciam a doutrina da ressurreição, eles não entendiam a doutrina da ressurreição. Que quando você morre, né, e ressuscita, seu espírito vai ser ressuscitado naquele corpo que você teve quando esteve aqui na Terra. Não é num outro, né? Eu vou ressuscitar, eu não vou ressuscitar diferente. Então, se eles entendessem isso, eles saberiam que o Salvador não poderia ter voltado como uma mulher. Ele vai voltar como ele era quando viveu aqui na Terra. Só que, né, perfeito, glorificado, ele é perfeito, ressuscitado, mas com esse corpo que não um outro corpo diferente. Então, a ressurreição não me dá um outro corpo, me dá o meu corpo perfeito, né? Mas eu. Então, isso aqui que eles também não compreendiam. E aí ele fala sobre algumas coisas que vão acontecer, né? Antes que o Salvador volte. Então, ele não voltou já, como eles acreditavam. Aí ele fala que antes que venha o grande dia do Senhor, Jacó prosperará no deserto, os lamanitas florescerão como a rosa. Sião florescerá nos outeiros e nas montanhas, regozijar-se-á e será reunida no lugar que designei. Olha, ele dá uma dica aqui, eu não quero falar sobre isso aqui agora, mas ele já dá uma dica sobre o local de Sião, né? Então, o Senhor até agora falou sobre o povo de Sião, falou sobre a causa de Sião, e agora então ele começa a falar sobre o local de Sião, que esse local dos outeiros floresceria e tudo, né? Então tudo isso aconteceria antes da segunda vinda. Mas em resumo, o que o Senhor quer que os Shakers entendam? Quem é o Salvador? E o que o Salvador fez por nós, né? Por eles? E o que ele espera que eu faça? É o que ele espera que eles façam. Que é o quê? Arrependimento, batismo do Espírito Santo, permanecer fiel, guardando os mandamentos, reconhecer que ele é o Messias. O que acontece, então, quando essa revelação é dada? Eles vão até lá, vai só Sidney Rigdon e Lyman Copley, conversam com o líder deles, decidem não ler a revelação, por causa de livre-arbítrio. Tá bom, vocês acreditam nas suas coisas, a gente nas nossas, tudo bem. Quando eles vão embora, Party Pratt está chegando. E Party Pratt fala, não, se nós viemos para ler, nós vamos ler. Então, essa revelação é lida. E o líder dos Shakers não aceita, eles não aceitam,
e Parley P. Pratt, que era mais assodado, ainda chacoalha os pés e condena eles, e resultado, eles acabaram se tornando se afastaram completamente dos membros da igreja, o relacionamento ficou bem pesado entre os Shakers e os membros da igreja. Lyman Copley não fica na igreja, e além de não ficar na igreja, ainda expulsa o povo que estava lá na fazenda dele. Então é uma confusão isso aqui, né? Mas o Senhor esclarece alguns pontos importantes, e que esclarece não só para os Shakers, mas para todo mundo, esses pontos de doutrina importantes. E assim é a história dos Shakers. Então agora a gente vai para a sessão 50, que é uma sessão muito, muito boa. Tem algumas escrituras aqui que a gente já conhece, né, que já estudamos, são muito faladas na igreja. E nós vamos ver então o que acontece para a sessão 50. A sessão 50 estavam tendo muitas manifestações, os membros da igreja falando que estavam recebendo visões e revelações, e para mostrar como eles eram muito, tinham um canal muito grande com o Senhor. Eles muitas vezes falavam em línguas e caíam no chão, se contorciam, dizendo que aquilo era uma inspiração. E o Senhor vem e fala: isso não vem de mim. E vai esclarecer qual é a forma que você recebe revelação, como você sabe que aquilo é do Senhor. E a forma como ele ensina aqui é maravilhosa. Então ele começa aqui falando lá no 50, no 2. Eis que em verdade vos digo que há muitos espíritos que são espíritos falsos, os quais saíram pela terra enganando o povo. E Satanás também vos procurou enganar a fim de derrotar-vos. Eis que eu, o Senhor, vos tenho observado e visto abominações na igreja que professa o meu nome. Então o Senhor está vendo essas coisas acontecendo, né? Essas pessoas, né, agindo dessa forma, e ele fala aqui, ele vai repreender aqueles que são hipócritas, porque muitos, ele fala, muitos estão se afastando da igreja por causa da hipocrisia dos membros. E ele diz assim, ó: mas ai daqueles que são enganadores e hipócritas, porque... Só um instantinho, virou demais aqui. Porque assim diz o Senhor, levá-los-ei a julgamento. Aí ele diz assim, em verdade, eis que vos digo que há entre vós hipócritas que enganaram alguns, o que deu poder ao adversário. Mas eis que estes serão resgatados. Mas os hipócritas serão detectados e serão afastados, seja na vida ou na morte, como eu desejar. Ai dos que são cortados da minha igreja, porque os mesmos foram vencidos pelo mundo. Portanto, todo homem fique atento, para que não faça o que não for verdadeiro e reto perante mim. E é interessante isso, né? Que o Senhor fala assim, olha, cuida da sua vida, que dessas pessoas hipócritas cuido eu. Porque muita gente estava se afastando por causa de pessoas que professavam viver a vida perfeita, e por trás não tinha nada daquilo, né? Então isso é muito comum, né, com o hipócrita. Ele precisa do reconhecimento do mundo, ele precisa que as pessoas vejam quão bom ele é, quão perfeito ele é, para, na realidade, esconder coisas erradas que acontecem. E o Senhor está falando assim, não se afastem por causa de pessoas assim, né? Dos hipócritas cuido eu, você cuida de você. Fica atento, fica fiel, fica firme, deixa que dessas pessoas eu cuido. Então, não é sua responsabilidade, né? Só continua firme, continua firme. Então, se você vê pessoas que às vezes você admira e tem como um exemplo fazendo coisas erradas, isso é o problema dela com o Senhor, não é seu. Continua firme, né? Continua firme. O Senhor cuida, né, das coisas. E aí ele continua falando aqui. Aí ele vai começar a explicar como é que funciona isso de você ensinar,
de reconhecer se é do Senhor, se não é aquilo que está sendo ensinado. Aí ele fala assim, e agora, lá no 10, e agora vinde, diz o Senhor, pelo Espírito os eldres de sua igreja, e juntos arrazoemos para que compreendais. Ó, arrazoemos assim como um homem arrazoa com outro, face a face. Ora, quando um homem arrazoa, e é compreendido pelo homem porque arrazoa como um homem, assim também eu, o Senhor, arrazoarei convosco para que compreendais. Então, o que o Senhor está falando? Assim como você conversa com uma pessoa, argumenta, né, ensina e fala e discute, para que vocês possam chegar a uma conclusão e se compreender, o Senhor faz a mesma coisa. Então, ele está dizendo que eu não sou um Deus de confusão. Então, quando eu falo para que vocês entendam. Se você não está entendendo, não vem de mim, porque o Senhor não é confuso, ele é claro. Então, ele continua aqui, ó. Então, para que fostes ordenados? Ele faz a pergunta. Para pregar meu evangelho pelo Espírito, sim, o Consolador, que foi enviado para ensinar a verdade. Então, esse é o Espírito. Aí ele vai explicar, olha aqui o 15. E então recebestes espíritos que não pudestes compreender, e os recebestes como se fossem de Deus, e nisto estáis justificados. Então, vocês sabem como faz, vocês aprenderam como é. Agora vocês estão começando, estão vendo, estão recebendo revelações diferentes e tudo, e acham que vem de mim? Então, o Senhor vai continuar aqui no 17. Em verdade vos digo que aquele que é ordenado por mim e enviado para pregar a palavra da verdade pelo Consolador, no Espírito da verdade, prega pelo Espírito da verdade ou de alguma outra forma? Então, como é que você ensina? Aí ele vai perguntar, vai fazer várias perguntas, e ele diz no 22, portanto, aquele que prega e aquele que recebe se compreendem um ao outro, e ambos são edificados, e juntos se regozijam. E aquilo que não edifica não é de Deus, e é trevas. Então, o que ele está explicando aqui? Que essa coisa de você, por exemplo, falar em línguas, né? Você fica falando e ninguém entende. Não é do Senhor. Porque quando é do Senhor, aquele que fala é compreendido por aquele que ouve. Então, se não há isso, não vem de Deus, porque Deus não é confuso, Deus é claro. Então, qualquer coisa diferente, você pode, né, está explicando aqui, você consegue saber se vem de mim ou não vem de mim. E é o presidente Oaks, num discurso, acho que ele fez, acho que foi 90 e pouco, 89. Ele fala o seguinte, que fico preocupado quando percebo que algumas pessoas confundem fortes emoções ou lágrimas copiosas com a presença do Espírito. É verdade que o Espírito do Senhor pode dar vazão a fortes emoções, inclusive lágrimas, mas essas manifestações externas não devem ser confundidas com a presença do Espírito. Ao longo dos anos, venho observando muitos de meus irmãos e juntos vivemos algumas experiências espirituais raras e inestimáveis. Essas experiências foram todas diferentes, cada uma especial a seu modo, e esses momentos sagrados podem ser acompanhados de lágrimas ou não. Com muita frequência o são, mas às vezes são seguidos por total silêncio. Em outras ocasiões, são marcadas pela alegria, e sempre são acompanhadas por uma grandiosa manifestação da verdade, da revelação ao coração. Deem ouvidos à verdade e à doutrina e permitam a chegada das manifestações do Espírito de todas as suas muitas formas. Apeguem-se a princípios sólidos. Ensinem com o coração puro. Então o Espírito penetrará sua mente e seu coração, assim como de todos os que te ouvem. Então, ele fala nesse discurso, né, muitas vezes sobre o cuidado. Ele fala assim, podemos ser enganados, então esteja sempre alerta para não ser enganado pela inspiração de uma fonte indigna. Você pode receber falsas mensagens espirituais. Existem espíritos falsificadores, assim como anjos falsificados.
Tenha cuidado para não ser enganado, pois o diabo pode vir disfarçado de anjo de luz. Nossa parte espiritual e nossa parte emocional são tão intimamente ligadas que é possível confundir um impulso emocional com algo espiritual. Evite como uma praga aqueles que afirmam que alguma grande experiência espiritual os autoriza a desafiar a autoridade do sacerdócio constituída na igreja. Não fique perturbado se você não puder explicar cada insinuação do apóstolo ou desafio de inimigos que atacam a igreja. Então ele continua assim que no momento certo a verdade vai confundir o erro. Então era o que estava acontecendo ali, né? As pessoas ficavam falando coisas, dizendo que estavam recebendo revelações e na realidade não vinha do Senhor. Então o Senhor fala bem, o Espírito ele edifica, né? Se não edifica, não é de Deus. Se é confuso, não é de Deus, né? Então ele diz assim, ó, o que não edifica é trevas. Então fiquem atentos. Aí ele tem essa escritura maravilhosa da seção 50 que fala: aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz, e essa luz se torna mais brilhante até o dia perfeito. Então é isso que vem de Deus. Quando a gente tem uma vida constante de guardar mandamentos, de buscar o Senhor, Ele nos dá mais luz, né? E não tem aquela escritura que o Senhor fala, eu sou a luz do mundo? Então o Senhor é a luz do mundo e Ele está nos dando essa luz, Ele está nos dando parte dele, né? Para que nós possamos cada vez mais ver com mais clareza as coisas. Então, existe a gente tem que ter nossas metas de progresso, de aperfeiçoamento e tentar fazer o máximo para cada dia chegando mais perto das metas que nós temos para o nosso relacionamento com o Senhor, né? Então, eu até anotei aqui, como é que eu recebo mais luz e me aproximo mais do Senhor? Eu recebo mais luz através do arrependimento, através de mudanças, de aperfeiçoamento. Se eu subo a barra, né, eu elevo a minha barra e procuro viver em harmonia com a vontade do Senhor. Então eu tento abandonar maus hábitos, tento desenvolver bons hábitos. E à medida que eu vou fazendo essas coisas sempre, o Senhor vai me dando mais luz, mais capacidade para fazer essas coisas, né? Aí quem recebe mais luz e essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Então essa é uma promessa do Senhor, né? Quando nós buscamos o Senhor, nós recebemos mais luz, né? Mais luz que vem de quem é a luz do mundo. Então aqui ele fala várias outras coisas, mas ele fala sobre compreender quando um espírito é do Senhor ou não é, né? Porque eles estavam tendo muitas visões, essas coisas, e ele explica ali que no 31, portanto acontecerá que se virdes manifestado um espírito que não podeis compreender e não conhecerdes esse espírito, perguntareis ao Pai em nome de Jesus, e se ele não vos der a conhecer, então sabereis que não é de Deus. Então, eu anotei aqui do lado meu livro também, se não for claro, não é do Senhor, porque o Senhor é claro. Aí, eu até anotei aqui um profeta que teve uma experiência assim, que foi Moisés, né? Quando Moisés estava lá recebendo instruções do Senhor, o Senhor o visitou, falou com ele. Quando o Senhor se retirou, Satanás veio e pediu que Moisés o adorasse. E quando Moisés olhou para Satanás, ele viu que, peraí, mas você não é diferente, eu sei como é, porque eu já vi o Salvador, né? Eu vi o Senhor aqui, e você não é nada parecido com ele. Aí ele diz assim que
Lá no Moisés 1:13, ele fala: Aconteceu que Moisés olhou para Satanás e disse: Quem és tu? Pois eis que sou um filho de Deus, à semelhança de seu unigênito. E onde está a tua glória? Para que te adore. Então Moisés não foi confundido. Ele reconheceu que aquele não era o Salvador, porque ele conhecia a luz, ele conhecia o Salvador. E é isso que o Senhor está dizendo aqui, certo? Então você reconhece, porque ele não é claro, ele tenta te enganar, e o Senhor nunca vai fazer isso. E assim, então, ele termina essa sessão 50, ensinando como é que eles fazem para reconhecer aquelas manifestações todas que aqueles membros estavam dizendo que estavam tendo. Então, se fala em línguas e ninguém entende, não é do Senhor. Se contorce tudo, é confuso, não é do Senhor. O Senhor não anda em trevas, o Senhor anda em luz. E aquele que procura estar perto do Senhor ganha mais luz e mais luz. E vai vendo com mais clareza as coisas. Então ele termina essa sessão dizendo: Não temais, filhinhos, porque sois meus, e eu venci o mundo, e fazei parte daqueles que meu Pai me deu. Portanto, estou em vosso meio, e sou o bom pastor, e a pedra de Israel. Aquele que edificar sobre esta rocha jamais cairá. Então, é mais ou menos isso o resumo da semana, né? Então, a sessão 49, mostrando que existem falsas doutrinas que precisam ser esclarecidas, né? E o Senhor sempre tenta esclarecer, só que os Shakers não aceitaram a resposta do Senhor para deixar mais claro aquilo que eles acreditavam que não era certo. E enquanto a sessão 50, o Senhor mostra que como é que você pode ser enganado né, como eles estavam sendo enganados por falsas manifestações espirituais que eles diziam, né, essas visões e tudo, e como você reconhecer quando essas coisas vêm de Deus ou não. E à medida que nós nos mantivermos fiéis e guardando os mandamentos, tentando estabelecer um padrão alto, né, para que a gente possa realmente aumentar a nossa barra e para nos chegarmos mais perto do Senhor, Ele vai nos abençoar com mais luz e mais conhecimento, e isso é uma bênção maravilhosa. É isso, resumo da semana tá aqui. Uma boa semana, se cuidem e a gente se vê na próxima. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.